Sejam todos bem-vindos ao canal O Peregrino. Hoje eu quero trazer uma incrível experiência de quase morte de Philip, que após sair do seu corpo, ele teve um encontro incrível com Jesus, que lhe mostrou para ele como seria o tempo da sua volta. A sua experiência ela é rica em detalhes e muito transformadora. Antes de nós assistirmos este relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, neste canal nós vamos trazer áudios de experiência de quase morte. Então, se você quer trazer a sua experiência de quase morte em áudio nesse canal, nos envie para este número que estará na descrição. Então, sem mais delongas, vamos para essa incrível experiência. Estava deitado na cama, como faço mesmo antes de adormecer. Estiquei-me e desliguei a luz. O que me lembro de seguida é que tinha uma dor aguda no meu peito. Então eu tentei me levantar, mas a dor parecia que iria rachar o meu peito ao meio. Ela foi tão forte e aguda que eu perdi os meus sentidos. De repente, um manto de escuridão caiu sobre mim, e havia uma sensação de sair do meu corpo. De repente eu estava de em pé, e olhando o meu corpo, que estava deitado na cama. Eu estava a flutuar por cima de meu corpo. Eu estava perto do teto, e estava vendo toda aquela cena daquele corpo que estava estendido em cima daquela cama. Eu olhei para ele e não havia sentimento algum por ele. Eu estava olhando para ele e não era como um espelho. Era como se estivesse a olhar através dos olhos de alguém. Descobri que podia mover-me também em uma grande velocidade. Examinei o meu corpo de cima até abaixo, de frente para trás. Eu tinha uma sensação de ausência de peso e mais nenhuma sensação. O meu corpo apenas estava deitado lá, os olhos fechados, a mão junto ao meu peito, onde o acidente tinha ocorrido. De repente, eu fui levado por um túnel, em meio à escuridão, e eu podia ouvir um som, como se fosse de uma música. Era maravilhoso estar viajando por aquele túnel, e no final dele havia uma luz. Aquela luz me chamava, ela me cativava, e parecia que eu ia correndo para ela como uma criança vai correndo ao encontro de sua mãe. Eu estava me sentindo muito feliz. Era como se eu estivesse retornando novamente para a minha casa. Eu sabia que no final daquele túnel estava o meu verdadeiro lar. E então eu fui correndo o máximo que pude ao encontro dele. De repente, eu reparei duas figuras como eu. Senti que as conhecia, mas não nesta vida. Na realidade, não em qualquer vida. Elas saudaram-me e perguntaram-me como é que eu tinha lidado com tudo isso. Eu sentia muita paz, sem a sensação de angústia ou qualquer tipo de dor. Nós nos falamos, não havia necessidade, era como telepatia. Mas ainda mais evoluído do que isso. Tinha me lembrado nessa altura que eles eram anjos, os meus anjos da guarda. Eles também eram os meus melhores amigos antes da vida, da minha vida, a Terra. Quando eu ainda não era um ser físico, mas quando eu era como eles, antes de tudo isso acontecer. Um saiu rapidamente e o outro disse-me para seguir o caminho que eu tinha escolhido para mim. Ele disse-me que eu podia ficar e que muitas vezes muitos os fazem para confortar os seres queridos. Ou então eu podia partir e Deus confortá-los-ia no meu lugar. Então ele saiu rapidamente. O que me lembra em seguida que eu estava a ser sugado por uma espécie de corrente, uma corrente em meio à escuridão. Mas não era assustador, era pacífico e muito acolhedor.
eu apenas sentia o bem daquilo tudo. Não sei quanto tempo aquilo tudo durou, ou se até havia algum conceito de tempo naquele momento. Fui então libertado e estava na mais pura e densa luz. A luz era fantástica, indescritível, maravilhosa. A luz era a presença de Deus. Eu podia sentir a verdadeira realidade da pureza e da grandeza que existia naquela luz. De repente eu vi uma figura aproximar-se de mim. Na realidade, não o era. Era uma figura feita apenas de luz, sem formas. É difícil de explicar. Eu soube naquele momento que eu vi que era Jesus, o Cristo, aquele que morreu na cruz. Ele segurou-me nos seus braços e disse-me que não era suposto eu ter entrado ainda nessa existência. Ele perguntou-me se eu tinha algumas questões acerca do mundo, e eu disse, eu tenho milhares delas. Perguntei-lhe, e ele me respondeu tão rapidamente como eu perguntava. Eu perguntei para ele por que tamanho sofrimento sobre os homens na terra. Eu perguntei por que tanto ódio, tanto sofrimento, tanta dor. Eu perguntei por que fazem o mal contra o seu semelhante. Eu perguntei qual o sentido das religiões. Foram diversas as perguntas que fiz a ele, mas a principal que eu tinha a dizer a ele era a respeito de qual o tempo que nós estaremos vivendo, porque desde criança minha mãe dizia e um dia ele retornaria para buscar o seu povo escolhido. Ele olhou para mim e deu um lindo sorriso e disse para mim, o tempo está próximo, avise a todos eles que a hora chegará. E eu falei para ele, mas quando essa hora chegará e quando estará próximo a sua vinda? Ele disse para mim, a hora acontecerá quando a humanidade estará completamente perdida. Os homens estarão preocupados consigo mesmos. A tecnologia avançará de uma forma muito grande e o mundo entrará em um grande colapso universal, onde será instalado um próximo governo que dominará o mundo. Quando essas coisas acontecerem, então será o tempo marcado para o dia da minha vinda. De repente, eu estava a ganhar um enorme conhecimento acerca do mundo, tudo o que existe nele, acerca da existência do homem e do seu propósito. E ele me disse, então, que me levaria diante do Deus Pai. E o fez. À medida que saímos da sala de luz, entrei num outro mundo, um novo universo, cheio de incontável número de cores. Reparei agora que eu era pura luz. Reparei nos outros também, outras pessoas falecidas, todos eram feitas de luz. Fui levado para outro lugar. Foi como se estivesse a bilhões de quilômetros de distância, mas estávamos lá instantaneamente. Entramos numa enorme câmara, outra câmara de luz. Havia uma espécie de trono. Deus estava sentado nele e Jesus Cristo à sua direita. Eu pude ver a sua mãe Maria. Pude ver João Batista, aquele que perdeu a sua cabeça por falar a verdade. Deus levantou-se da sua cadeira e saudou-me e disse, bem-vindo a este reino. Entretanto, como eu tinha visto primeiro Jesus, houve um sentimento enorme de amor. Amor um pelo outro e amor pelo mundo e por todas as suas pessoas. Uma sensação de paz arrebatadora invadiu a minha alma. Não havia maus sentimentos em toda essa experiência. Eu estava completamente absorvido por este amor, porque eu estava dentro dessa pura luz que é Deus. De repente, Deus perguntou-me, como é que serviste ao teu semelhante na terra? Eu disse-lhe que não sabia. Só então a minha alma se encheu com todo o meu passado e quase instantaneamente acabou.
Toda a minha vida foi analisada e julgada num instante. Todas as coisas que eu fiz, tanto boas como ruins, passaram por aquele filme diante da minha mente. Deus disse-me então que eu tinha sido julgado justamente e que eu era bem-vindo ao seu reino do céu, mas que ainda não era a minha hora para deixar a existência humana. Ele também declarou que uma vez que eu estivesse lá, ele não me forçaria a voltar. Ele disse-me que se eu voltasse, após experienciar tal coisa, eu apenas iria voltar para um mundo onde a dor seria agora maior. De início, eu estava relutando em tomar essa decisão, mas Deus disse-me exatamente qual seria o meu propósito. Disse-me que a maior parte do conhecimento, incluindo o conhecimento do meu propósito, seriam tirados de mim se eu escolhesse voltar. Já não me lembro do conhecimento que me foi dado, nem do propósito que Deus tinha em minha mente, mas ainda confio nele. Aparentemente fiz a escolha de voltar. Aparentemente eu fiz a escolha de voltar. Pois eu sabia que havia muitas coisas que eu ainda não tinha feito, coisas que eu deveria de realizar, coisas que eu deveria de ajustar em minha vida que estavam erradas, e que eu precisaria arrumar a casa que estava completamente toda desajustada, que era a minha vida. Agora o mundo é mais doloroso do que eu me lembro dele, mas tenho um conhecimento total para onde vou agora. Eu não tenho medo. Agora não há necessidade para mim de ter fé no Senhor, pois tenho na minha mente informação factual. De qualquer modo, lembro-me de tudo até a altura de escolher, e depois de sentir um som, e algum tipo de brisa, como se eu estivesse a viajar em uma velocidade enorme, e depois uma sensação de voltar. Acordei então numa cama de hospital, onde havia um lençol sobre mim. Abri os meus olhos e havia mais escuridão, mas não escuridão pura, apenas a escuridão da noite. Senti-me pesado, senti-me frio e queixoso, a suar. Tinha um gosto desagradável na minha boca, e o meu peito doía fortemente. Tentei levantar o meu braço, mas doía muito. Fiquei lá deitado, recuperando as minhas forças. Então tirei o lençol e caminhei para fora do quarto. Saí por uma porta e reconheci o hospital como aquele a qual eu ia às minhas consultas de rotina e coisas assim. Fui até a sala de espera onde estavam os meus pais. A minha mãe estava a chorar e o meu pai parecia anestesiado. Eu disse algo a eles e viraram as suas cabeças. Um médico e uma enfermeira vieram a correr pelo corredor. A minha mãe gritou e depois desmaiou, e o meu pai ficou tenso, como que aterrorizado. O médico começou a fazer-me perguntas e eu respondi-lhe, o mais rapidamente que podia. Eu estava morto há cerca de 4 horas. Senti como se estivesse no céu por dias e dias. Eles fizeram-me voltar para o meu quarto e o meu pai seguiu-nos. A minha mãe foi colocada na sua própria cama. Ela acordou pouco depois e veio a correr, abraçou-me e beijou-me. Eles também fizeram algumas perguntas. Eles disseram que me tinham visto morto. O meu pai tinha visto de noite, pouco depois de eu ter morrido. Ele ouviu um grito meu que eu não me lembro. Ele verificou a minha pulsação e todo o resto e não conseguiu encontrar nada. Os médicos estavam 100% certos que eu estava morto. Eu não tinha nenhuma atividade em qualquer parte do meu corpo. É um mistério a razão de eu ter morrido da forma que eu morri. E depois acordar, vivo agora a minha vida como antes, mas com um novo conhecimento, um conhecimento que me fortalece não só a mim, mas a todos com quem eu falo. E aquela mensagem ficou gravada dentro do meu coração. A mensagem que Cristo falou para mim. Quando chegasse um tempo que o mundo estivesse em completo desamor, onde os pais matariam seus filhos e os filhos matariam seus pais, e onde o mundo entraria em uma crise global sem precedentes, nós deveríamos estar atentos, porque
o tempo estaria muito próximo do dia da sua vinda. Que Deus possa ajudar a todos aqueles que estão ouvindo o meu relato e que as palavras do meu relato possam ajudar milhares de pessoas a encontrar o caminho da luz. Existe um Deus, existe um Cristo e existe um céu que nos espera. Ele está lá, lindo, maravilhoso, um lugar de luz, de paz e de felicidade. E nós precisamos unir a nossa fé e acreditar que um dia nós iremos para este lugar. Deus abençoe a todos e que este relato possa servir de edificação a todos.